A mudança para a casa da Rua dos Cedros aconteceu em uma quinta-feira chuvosa de março. Lucas carregava as últimas caixas quando sentiu aquele primeiro arrepio percorrer a espinha. Nada além de um calafrio comum, pensou, causado pela umidade que penetrava seus ossos. A casa era antiga, construída nos anos 40, com paredes grossas de tijolos aparentes e um porão que cheirava a mofo e segredos esquecidos. O corretor havia mencionado que o preço estava absurdamente baixo devido ao longo período sem ocupação, mas Lucas e Marina estavam desesperados por um lugar para começar a vida juntos. As primeiras semanas foram normais. Marina organizava os móveis enquanto Lucas trabalhava em casa, configurando seu escritório no quarto dos fundos. Foi ali que começou. Primeiro foram pequenas coisas, a sensação de ser observado, a temperatura que despencava sem razão aparente, o ranger das tábuas do assoalho no andar de cima quando ambos estavam na sala. Marina ria das preocupações de Lucas, atribuindo tudo à estrutura velha da construção. Mas então Lucas começou a acordar no meio da noite com a sensação de peso sobre o peito. Algo ou alguém estava sentado sobre ele, impedindo-o de respirar. Ele abria os olhos e via apenas a escuridão densa do quarto, mas sentia dedos gelados apertando sua garganta. Quando finalmente conseguia se mover, estava sozinho, com Marina dormindo tranquilamente ao seu lado. Ele não contava nada a ela. Não queria parecer louco. A primeira levitação aconteceu em uma madrugada de lua nova. Lucas estava deitado, tentando dormir, quando sentiu seu corpo começar a flutuar. Lentamente, como uma pluma sendo erguida por uma brisa invisível, ele se elevou da cama. O terror que tomou conta dele foi primordial, visceral. Ele não conseguia gritar, não conseguia se mover. Seus olhos arregalados fixavam-se no teto que se aproximava. Estava a meio metro da cama quando ouviu as vozes. Eram sussurros em um idioma que não conseguia identificar. Pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo, das paredes, do chão, do ar ao seu redor. As palavras eram duras, guturais, cheias de uma malícia antiga. Lucas tentou gritar por Marina, mas sua voz não saía. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele flutuava ali, completamente impotente. Então, tão subitamente quanto começou, ele caiu de volta na cama com um baque surdo. Marina acordou assustada, acendendo a luz. Lucas estava suando frio, tremendo incontrolavelmente. Ele tentou explicar o que havia acontecido, as palavras saindo atropeladas e desesperadas. Ela o abraçou, acariciando seus cabelos, murmurando que tinha sido apenas um pesadelo. Um pesadelo muito vívido. Lucas quis acreditar nela. Desesperadamente quis acreditar. Mas aconteceu de novo. E de novo. Sempre quando ele estava sozinho. Sempre no meio da noite. A cada vez as vozes ficavam mais altas, mais insistentes. Lucas começou a distinguir algumas palavras. Eles queriam algo dele. Queriam que ele fizesse algo. Mas o quê? Ele não conseguia entender completamente. Marina começou a notar as mudanças nele. As olheiras profundas, a perda de peso, os tremores. Lucas implorava para que acreditasse nele, mas como poderia? Tudo parecia tão absurdo. Ela sugeriu terapia. Talvez o estresse da mudança, do novo emprego, estivesse afetando sua mente. Lucas concordou em ir, mas sabia que nenhum terapeuta poderia explicar a realidade de seu corpo sendo erguido do chão por forças invisíveis. Foi quando Lucas decidiu gravar. Configurou uma câmera no canto do quarto, escondida atrás de uma pilha de livros, apontada para a cama. Se conseguisse provar, se Marina pudesse ver, talvez então ela acreditasse. Talvez então pudessem fazer algo a respeito. Aquela noite, Lucas mal conseguiu fechar os olhos. A antecipação misturada com o medo formava um nó em seu estômago. Quando finalmente adormeceu, foi um sono agitado, cheio de pesadelos onde mãos pálidas e esqueléticas o arrastavam para baixo da terra. Ele acordou sentindo a familiar sensação de leveza. Desta vez foi diferente. Mais violento. Seu corpo foi arrancado da cama com força, batendo contra o teto com um impacto que tirou o ar de seus pulmões. Marina acordou com o barulho, vendo Lucas pressionado contra o teto, seus olhos arregalados de pânico, sua boca aberta em um grito silencioso. Por um momento interminável ela ficou paralisada, sua mente recusando-se a processar o que estava vendo.
Então Lucas caiu. Não devagar como antes, mas em queda livre. Marina gritou, mas não conseguiu alcançá-lo a tempo. Ele atingiu a cama com um impacto brutal, e por um segundo horrível ela pensou que ele estivesse morto. Mas então ele tossiu, engasgando com ar, seu corpo se curvando em agonia. Marina correu para acender todas as luzes da casa. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ela queria chamar a polícia, uma ambulância, qualquer um. Mas Lucas a deteve. Com voz rouca e quebrada, ele apontou para a câmera. A evidência. Finalmente tinham evidência. Eles assistiram à gravação juntos, abraçados no sofá da sala com todas as luzes acesas. O vídeo mostrava tudo. Lucas na cama, imóvel no sono. Então, sem nenhuma explicação lógica, seu corpo começava a se elevar. Não havia fios, não havia truques. Ele simplesmente flutuava, subindo até ser esmagado contra o teto. E ali, na gravação, podiam ver algo mais. Sombras. Figuras escuras que se moviam ao redor de Lucas, suas formas indefinidas mas inequivocamente presentes. Marina estava branca como papel. Ela reproduziu o vídeo de novo, e de novo, como se ao assisti-lo mais vezes pudesse encontrar uma explicação racional. Mas não havia. Lucas não estava louco. A casa estava assombrada. Ou pior, estava ocupada por algo que não deveria existir. Eles decidiram pesquisar a história da casa. A internet revelou pouco nas primeiras buscas, mas Lucas era obstinado. Ele foi à biblioteca municipal, mergulhando em arquivos antigos de jornais, registros de propriedade, qualquer coisa que pudesse dar uma pista. Foi em uma edição amarelada do jornal local de 1952 que ele encontrou. A manchete fazia seu sangue gelar. Família inteira desaparece da residência na Rua dos Cedros, polícia investiga possível culto. A matéria detalhava o desaparecimento dos Oliveira, pai, mãe e 3 filhos. Vizinhos reportaram terem ouvido cânticos estranhos vindos da casa nas noites anteriores ao desaparecimento. Quando a polícia finalmente arrombou a porta, encontrou a casa vazia. Não havia sinais de luta, não havia corpos. Apenas símbolos estranhos desenhados com sangue nas paredes do porão. Lucas sentiu náusea subir por sua garganta. Eles tinham um porão. Ele nunca havia descido lá, alegando que o cheiro de mofo era forte demais. Mas agora sabia que tinha que ir. Tinha que ver o que estava escondido naquele lugar esquecido sob seus pés. Marina implorou para que não fosse. Eles podiam simplesmente ir embora, abandonar a casa, recomeçar em outro lugar. Mas Lucas sabia que não adiantaria. O que quer que estivesse ligado a ele agora não o deixaria ir tão facilmente. Ele sentia isso nos ossos, na alma. Tinha que confrontar aquilo. Armado com uma lanterna potente e uma câmera, Lucas desceu as escadas rangentes que levavam ao porão. O ar ficava mais frio a cada degrau, mais pesado, como se estivesse descendo não apenas fisicamente, mas atravessando algum tipo de barreira entre mundos. O cheiro era insuportável, uma mistura de decomposição e algo químico que queimava suas narinas. O feixe de luz da lanterna revelou o porão pouco a pouco. Era maior do que ele esperava, estendendo-se sob toda a extensão da casa. As paredes de pedra eram cobertas por manchas de umidade que, sob a luz, pareciam formar rostos contorcidos. Caixas velhas empilhadas nos cantos, móveis quebrados cobertos por lençóis empoeirados. E então ele viu as paredes dos fundos. Os símbolos ainda estavam lá, mesmo depois de todas aquelas décadas. Não eram apenas rabiscos. Eram elaborados, complexos, formando padrões que pareciam se mover quando ele olhava diretamente para eles. E no centro de tudo, no chão de terra batida, havia um círculo. Dentro dele, manchas escuras que Lucas sabia, com absoluta certeza, serem sangue. Ele se aproximou, cada passo pesando 1 tonelada. A câmera em sua mão tremia, capturando imagens turvas. Quando estava a poucos metros do círculo, ouviu as vozes. Aquelas mesmas vozes guturais que o atormentavam durante suas levitações. Mas agora ele as ouvia com clareza cristalina, mesmo estando acordado. Você veio, diziam elas em uníssono. Finalmente veio até nós. Lucas quis correr, mas suas pernas não obedeciam. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão, prendendo-o no lugar.
A lanterna caiu de sua mão, rolando e iluminando o círculo de um ângulo bizarro. E ali, na luz intermitente, ele viu emergindo do chão mães, dezenas delas, pálidas, esqueléticas, com dedos alongados terminando em unhas negras como carvão. Elas se estendiam do solo como se a terra fosse apenas uma ilusão, um véu fino entre este mundo e outro lugar. Lucas finalmente conseguiu gritar. Lá em cima, Marina ouviu. Ela correu para a porta do porão, gritando o nome de Lucas. Ela podia ouvir sons vindos de baixo, não apenas os gritos dele, mas outras coisas. Cânticos. O mesmo tipo de cânticos que os vizinhos haviam reportado em 1952. Ignorando o terror que ameaçava paralisá-la, Marina desceu as escadas. O que viu quase destruiu sua sanidade. Lucas estava no centro do porão, suspenso no ar, mas não flutuando pacificamente como nas outras vezes. Ele estava sendo segurado por aquelas mãos horrendas que brotavam do chão, das paredes, do teto. Elas o puxavam em diferentes direções, como se estivessem disputando posse de seu corpo. O rosto de Lucas estava contorcido em agonia. Seus olhos encontraram os de Marina, e neles ela viu não apenas medo, mas uma súplica desesperada. Ele estava sendo rasgado, não apenas fisicamente, mas em algum nível mais profundo. Ela podia sentir, podia ver as sombras que pareciam estar sendo arrancadas de dentro dele. Marina não pensou. Ela correu em direção a Lucas, atravessando o círculo maldito. No momento em que seus pés tocaram aquele espaço consagrado pelo sangue e pelo mal, sentiu como se tivesse mergulhado em água gelada. O ar foi sugado de seus pulmões. Visões assaltaram sua mente, imagens de rituais terríveis, de sacrifícios, de uma família inteira se entregando a algo antigo e faminto. Mas ela não parou. Suas mãos agarraram Lucas, e no momento em que tocou a pele dele, as mãos espectrais recuaram como se queimadas. Um grito inumano ecoou pelo porão, tão alto e agudo que achou as janelas lá em cima. As sombras se contorceram, furiosas, mas não podiam manter o controle sobre Lucas com Marina ali. Eles caíram juntos no chão de terra. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então o porão começou a tremer. Rachaduras se espalharam pelas paredes. Pedaços de alvenaria caíram do teto. As entidades não estavam satisfeitas. Elas haviam perdido sua presa, e agora queriam vingança. Lucas e Marina correram para as escadas, tropeçando um no outro em desespero. Atrás deles, o porão parecia estar desmoronando, mas era mais do que isso. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse se rasgando naquele lugar. Através das rachaduras nas paredes, podia-se ver não o solo ou os canos, mas escuridão. Uma escuridão viva, pulsante, que se movia com inteligência e intenção malévola. Eles subiram as escadas em tempo recorde, batendo a porta do porão atrás de si. Mas sabiam que uma porta de madeira não os protegeria por muito tempo. A casa inteira agora vibrava com energia maligna. Quadros caíam das paredes. Janelas explodiam. As luzes piscavam freneticamente. "Temos que sair", Marina gritou, puxando Lucas em direção à porta da frente. Mas quando ele estendeu a mão para a maçaneta, esta queimou sua palma. Ele recuou com um grito de dor. A casa não ia deixá-los ir. Não tão facilmente. Foi então que Lucas se lembrou da gravação. A câmera que havia deixado no quarto. Tinha também a câmera do porão, caída em algum lugar lá embaixo. Se ao menos pudessem recuperar as evidências, mostrar ao mundo o que estava acontecendo ali. Mas mesmo enquanto pensava isso, sabia que era inútil. Quem acreditaria? Um vídeo poderia ser falsificado. Pessoas desapareciam o tempo todo. Como a família Oliveira. A realização atingiu Lucas como um trem. A família não havia simplesmente desaparecido. Eles ainda estavam ali. No porão. Sob o porão. Em algum lugar entre este mundo e o que quer que existisse além. E tudo por causa daquele círculo, daqueles símbolos, daquele ritual que haviam tentado realizar. Eles tentaram abrir uma porta. Lucas disse, sua voz quase inaudível sobre o caos ao redor. Os Oliveira. Eles tentaram abrir uma passagem para algo. E conseguiram. Mas não da maneira que esperavam. Marina olhou para ele com olhos arregalados. O quê? O ritual deu errado. Em vez de controlar o que quer que chamaram, foram consumidos por isso.
E agora está preso aqui, nesta casa, esperando por mais almas para alimentar-se. O chão sob seus pés começou a rachar. Através das fissuras, aquela mesma escuridão impossível começou a vazar, subindo como fumaça tóxica. Marina tentou a porta da cozinha que dava para o quintal. Também trancada. As janelas foram cobertas por uma substância negra e oleosa que parecia viva. Eles estavam presos. Lucas fechou os olhos, tentando pensar. Tinha que haver uma maneira. Tinha que haver algo que pudessem fazer. Então se lembrou dos símbolos nas paredes do porão. Eles formavam um padrão, um círculo completo. E todo círculo mágico, todo ritual de conjuração, tinha um ponto de ancoragem. Um ponto focal onde tudo convergia. O altar. Ele murmurou. Tem que haver um altar. Eles voltaram para o porão, mesmo sabendo que era loucura. A escada mal existia mais, os degraus se dissolvendo naquela escuridão corrosiva. Mas Lucas encontrou uma corda no armário da lavanderia. Amarrou-a firmemente ao corrimão e eles desceram, centímetro por centímetro, para aquele inferno. O porão havia se transformado completamente. Não era mais o espaço físico normal. As paredes pareciam se estender infinitamente em todas as direções. O teto estava tão alto que se perdia na escuridão. E no centro, onde antes estava apenas o círculo desenhado no chão, agora havia uma estrutura. Era feita de ossos. Ossos humanos organizados em padrões geométricos impossíveis. E sobre ela, flutuando, havia 5 figuras translúcidas. A família Oliveira. Seus rostos congelados em expressões de horror e agonia eternas. Eles não estavam apenas presos ali. Eram parte do ritual. Eram o combustível que mantinha a porta entreaberta. Temos que destruir, Lucas disse. É a única maneira. Mas como destruir algo feito de ossos quando mal podiam se aproximar sem serem atacados pelas sombras que infestavam o lugar? Marina olhou ao redor desesperadamente. Seus olhos pousaram na lanterna caída, ainda acesa, seu feixe de luz cortando a escuridão. Luz. As sombras recuavam da luz. O fogo, ela disse. Fogo dá luz. E calor. Tudo que eles não são. Lucas entendeu imediatamente. Eles subiram de volta, movendo-se mais rápido do que deveria ser humanamente possível, alimentados por pura adrenalina. No armário de limpeza, encontraram galões de álcool que o antigo proprietário havia deixado. Na garagem, combustível para o cortador de grama que nunca haviam usado. Carregando tudo o que podiam, voltaram ao porão pela última vez. As entidades sabiam o que planejavam. Os ataques se intensificaram. Mãos fantasmagóricas agarravam seus tornozelos, tentando fazê-los tropeçar. Sussurros venenosos enchiam suas mentes com pensamentos de desespero e rendição. Mas eles persistiram. Lucas despejou o álcool sobre o altar de ossos. Marina espalhou a gasolina em um círculo ao redor dele. As figuras espectrais dos Oliveira pareciam agitadas agora, suas formas tremulando. Será que sabiam o que estava por vir? Será que, em algum nível, queriam ser libertados? Desculpe. Marina sussurrou para elas. Mas vocês não podem ficar presos aqui para sempre. Lucas acendeu um fósforo. Por um momento, olhou para a pequena chama dançando na ponta do palito. Era tão frágil, tão insignificante diante da vastidão da escuridão ao seu redor. Mas mesmo a menor luz era melhor que a escuridão absoluta. Ele jogou o fósforo. As chamas se espalharam instantaneamente, consumindo o altar em um inferno rugindo. O grito que ecoou não veio de uma garganta humana. Era o uivo de algo primordial, algo que existia desde antes da civilização, antes da humanidade, talvez antes da própria luz. A escuridão se contorceu e se retorceu, tentando fugir das chamas, mas não podia. O fogo seguia os padrões do ritual, selando-a, aprisionando-a. As figuras da família Oliveira começaram a se dissolver. Mas diferente das sombras, eles não gritavam. Seus rostos se suavizaram. Pela primeira vez em mais de 70 anos, pareciam em paz. Um por um, desapareceram, finalmente libertados de seu tormento. O altar de ossos desmoronou, as chamas consumindo tudo. E com sua destruição, o portal começou a fechar. A escuridão impossível foi sugada de volta para onde quer que viesse, e o porão começou a voltar ao normal. As paredes se solidificaram. O teto baixou.
O chão parou de pulsar com energia maligna. Lucas e Marina correram escada acima enquanto o fogo se espalhava, consumindo o porão completamente. Desta vez, a porta da frente se abriu facilmente. Eles saíram correndo para a rua, ofegantes, cobertos de sujeira e suor, e se viraram para ver a casa. As chamas tinham se espalhado para o andar superior agora, lambendo as janelas, devorando as cortinas. Vizinhos começaram a sair de suas casas, gritando, alguns correndo para chamar os bombeiros. Mas Lucas e Marina apenas ficaram ali, abraçados, observando a casa queimar. Dentro das chamas, por um breve momento, Marina jurou que viu silhuetas. 5 figuras de pé na janela do quarto, acenando. Então desapareceram, e havia apenas fogo. Os bombeiros chegaram 20 minutos depois, mas estava tarde demais para salvar qualquer coisa. A casa na Rua dos Cedros queimou até os alicerces. Nos dias seguintes, investigadores vasculharam as ruínas. No que restava do porão, encontraram algo interessante: ossos humanos. 5 esqueletos completos, arranjados em um padrão circular. Testes de DNA eventualmente os identificaram como a família Oliveira. O caso de desaparecimento, que havia ficado sem solução por mais de 7 décadas, estava finalmente fechado. A explicação oficial foi que a família havia morrido em algum tipo de acidente ou tragédia, e seus corpos haviam ficado escondidos no porão todo esse tempo. Quanto ao incêndio, foi atribuído à fiação antiga e defeituosa. Lucas e Marina não corrigiram essa versão. Como poderiam explicar a verdade? Quem acreditaria? Eles se mudaram para um apartamento do outro lado da cidade. Pequeno, moderno, sem história. Lucas ainda tinha pesadelos ocasionalmente, acordando com a sensação de estar flutuando. Mas sempre que abriu os olhos, Marina estava ali, sua mão segurando a dele, ancorando-o firmemente na realidade. Os vídeos que Lucas havia gravado desapareceram no incêndio, assim como todos os registros de suas experiências naquela casa. Às vezes ele se perguntava se havia sonhado tudo. Mas então olhava para a cicatriz em forma de queimadura em sua palma, onde a maçaneta da porta o havia queimado, e sabia que era real. O terreno onde a casa ficava permaneceu vazio. A prefeitura declarou-o contaminado devido aos restos químicos encontrados no solo. Ninguém podia construir ali, pelo menos não nos próximos 10 anos. Mas Lucas sabia a verdade. Não eram químicos que contaminavam aquele solo. Era algo mais antigo, mais profundo. O portal havia sido fechado. O ritual havia sido destruído. Mas havia deixado uma marca naquele lugar. Uma cicatriz na própria realidade. E cicatrizes, Lucas havia aprendido, nunca desaparecem completamente. 6 meses depois da noite do incêndio, Lucas estava dirigindo para a casa do trabalho quando passou pela Rua dos Cedros. Ele geralmente evitava aquela rota, mas havia um acidente na via principal e o GPS o redirecionou. Enquanto passava pelo lote vazio, algo chamou sua atenção. Havia uma placa de vende-se fincada no terreno. Seu coração gelou. Ele parou o carro ali mesmo, no meio da rua, ignorando as buzinas atrás dele. Olhou para a placa, depois para o terreno. A grama havia crescido selvagem sobre as ruínas. Flores silvestres brotavam entre os escombros. Parecia pacífico, normal. Mas então ele viu, apenas por um segundo, apenas pelo canto do olho, uma sombra movendo-se entre as ruínas. Uma forma que não deveria estar ali. E ele ouviu, tão baixinho que quase pensou ter imaginado, aquelas vozes familiares sussurrando no vento. Volte para nós. Volte para casa. Lucas pisou no acelerador e saiu dali, suas mãos tremendo no volante. Ele não olhou para trás. Não importava o que visse no espelho retrovisor, ele não olharia para trás. Naquela noite, ele contou a Marina sobre a placa. Eles ficaram acordados até tarde, discutindo o que fazer. Deviam avisar alguém, a prefeitura, a polícia. Mas o que diriam? Que a terra estava amaldiçoada, que havia entidades sobrenaturais esperando para arrastar mais vítimas para algum inferno dimensional. No final, decidiram fazer algo. Lucas criou uma conta anônima online e começou a postar sobre a história da casa. Não os detalhes de sua própria experiência, mas a história verificável da família Oliveira. Os cânticos estranhos, o desaparecimento, os ossos encontrados no porão. Ele postou em fóruns locais,
em grupos de mídia social da vizinhança, em qualquer lugar onde potenciais compradores pudessem ver. A placa de vende-se ficou lá por meses. Ninguém comprou. Eventualmente foi removida. O terreno foi declarado propriedade abandonada e revertido para a cidade. Havia planos de transformá-lo em um pequeno parque, mas sempre havia algum impedimento burocrático. O projeto nunca saía do papel. Às vezes, moradores do bairro reportavam coisas estranhas. Luzes inexplicáveis flutuando sobre o terreno à noite. Soos de cânticos quando não havia ninguém por perto. Animais de estimação que se recusavam a passar pela calçada em frente ao lote. Mas a vida continuava. As pessoas têm uma capacidade notável de se acostumar até mesmo com o inexplicável. O lote vazio na Rua dos Cedros tornou-se apenas mais uma peculiaridade do bairro. Uma história estranha para contar em festas. Uma curiosidade local. Lucas e Marina tentaram seguir em frente. Casaram-se em uma pequena cerimônia 6 meses após o incêndio. Tiveram uma filha 2 anos depois. Nomearam-na Aurora, porque após a escuridão que haviam enfrentado, queriam celebrar a luz. Mas Lucas nunca esqueceu completamente. Nas noites quando não conseguia dormir, quando deitava acordado ouvindo Marina e Aurora respirarem suavemente ao seu lado, ele pensava sobre aquela casa. Sobre as entidades que haviam tentado arrastá-lo para algum lugar além da compreensão humana. Sobre a família Oliveira, presa em tormento por tantas décadas. E ele se perguntava, quantas outras casas existiam como aquela? Quantos outros lugares guardavam portais para escuridões inimagináveis? Quantas outras famílias haviam tentado brincar com forças que não compreendiam, apenas para pagar o preço final? A resposta, ele suspeitava, era mais do que gostaria de saber. 10 anos se passaram desde aquela noite. Lucas estava agora com 40 anos, alguns fios de cabelo grisalho começando a aparecer. Aurora tinha 8 anos, uma criança brilhante e curiosa que adorava histórias de fantasmas, ironicamente. Marina havia se tornado gerente em sua empresa, trabalhando longas horas, mas sempre fazendo questão de estar em casa para o jantar. A vida era boa, normal, segura. Então, em uma terça-feira comum de outubro, Lucas recebeu uma ligação. Senhor Santos, disse a voz do outro lado. Meu nome é Dr. Henrique Cardoso. Sou pesquisador de fenômenos paranormais da universidade. Estou investigando o caso da casa na Rua dos Cedros, e seu nome apareceu nos registros como um dos últimos residentes. Teria alguns minutos para conversar. Lucas sentiu seu estômago afundar. Ele havia tentado tão arduamente deixar aquilo para trás. Eu não sei se posso ajudar. Entendo sua relutância, Dr. Cardoso disse gentilmente. Mas por favor, é importante. Você vê, encontramos algo. Durante escavações no terreno para finalmente começar a construção do parque, encontramos uma câmara subterrânea, sob o porão. E dentro dela, bem, precisamos conversar pessoalmente. Pode ser amanhã. Todas as células do corpo de Lucas gritavam para recusar, para desligar o telefone e fingir que a ligação nunca aconteceu. Mas ele sabia que não podia. Se havia algo mais sob aquela casa, algo que não havia sido destruído no incêndio, as pessoas precisavam saber. Tudo bem, ele disse finalmente. Amanhã. Eles se encontraram em um café próximo à universidade. Dr. Cardoso era um homem na casa dos 60, cabelos completamente brancos, com olhos gentis mas que haviam claramente visto coisas que perturbavam. Ele colocou uma pasta sobre a mesa entre eles. Obrigado por vir, ele disse. Sei que isso deve trazer memórias difíceis. Lucas apenas assentiu, suas mãos apertando a xícara de café quente demais para trazer algum conforto. Dr. Cardoso abriu a pasta e tirou uma série de fotografias. A câmara que encontramos é antiga. Muito mais antiga que a casa. Estimamos que date de pelo menos o século XVII. E as paredes? Ele empurrou uma foto em direção a Lucas. As paredes são cobertas com símbolos similares aos que você descreveu no porão. Mas estes são diferentes. Mais elaborados. Mais completos. Lucas olhou para a fotografia e sentiu bile subir em sua garganta. Os símbolos pareciam se mover na imagem, contorcendo-se em padrões que machucavam seus olhos tentar seguir. Encontremos também isto. Dr. Cardoso colocou outra foto sobre a mesa.
Mostrava algo que parecia um livro, mas feito de um material que Lucas não conseguia identificar. A capa era adornada com mais daqueles símbolos nauseantes. É um grimório, Dr. Cardoso explicou. Instruções detalhadas para um ritual. O mesmo ritual que acreditamos que a família Oliveira tentou realizar. Mas eles só tinham uma versão incompleta. Esta. Ele tocou a foto reverentemente. Esta é a versão completa. E o que descreve é perturbador. O que descreve? Lucas forçou-se a perguntar. Dr. Cardoso ficou em silêncio por um longo momento. Eles não estavam tentando abrir uma porta para trazer algo para cá. Estavam tentando abrir uma porta para ir para lá. Para algum outro plano de existência. Um lugar descrito no livro como o Reino das Sombras Eternas. Acreditavam que lá poderiam obter poder ilimitado, conhecimento proibido, imortalidade. Mas deu errado, Lucas disse. Sim, porque o ritual requer não apenas as vidas dos praticantes, mas algo mais. Uma âncora. Alguém que voluntariamente aceite servir de ponte entre os mundos. E os Oliveira não tinham isso. Então, quando abriram o portal, foram sugados, mas não completamente. Ficaram presos no meio, servindo involuntariamente como a âncora que deveria ter sido fornecida voluntariamente. Lucas pensou sobre as noites em que flutuava, sobre as vozes sussurrando. Eles estavam tentando me transformar na âncora. Queriam que eu completasse o ritual. Dr. Cardoso assentiu gravemente. Exatamente. Se você tivesse concordado, se tivesse voluntariamente se oferecido, teria liberado os Oliveira. Mas você também teria tomado o lugar deles. Preso entre mundos, mantendo o portal aberto para sempre. O café na mão de Lucas estava frio agora. Ele o colocou de volta na mesa com mãos trêmulas. Mas nós destruímos o altar. Fechamos o portal. Você fechou um portal. Dr. Cardoso corrigiu. O que estava no porão. Mas este livro, esta câmara, eles são muito mais antigos. Representam a origem, a fonte. E eu temo. Ele pausou, parecendo escolher cuidadosamente suas próximas palavras. Eu temo que a destruição do altar de superfície possa ter apenas redirecionado a energia de volta para a fonte. O que significa isso? Mas Lucas já sabia a resposta. Sentia ela em seus ossos. Significa que o portal verdadeiro, o original, nunca foi fechado. Apenas estava dormente. E agora que perturbamos a câmara, agora que expusemos o livro à luz do dia pela primeira vez em séculos. Dr. Cardoso não precisou terminar. Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. Vocês têm que enterrar novamente. Selar a câmara. Cobrir tudo e nunca mais tocar. Tentamos, Dr. Cardoso disse miseravelmente. Mas está tarde demais. A cidade já aprovou o projeto do parque. A construção começa na próxima semana. E o livro, as autoridades querem que seja preservado em um museu como artefato histórico. Eles não acreditam no perigo. Então faça eles acreditarem. Mostre a eles o que aconteceu com os Oliveira. Comigo. Sem evidências, são apenas histórias. Lendas urbanas. E o vídeo que você gravou foi destruído no incêndio. Correto. Lucas abaixou a cabeça. Ele estava de volta à estaca zero. Sabendo da verdade, mas incapaz de provar. Incapaz de fazer qualquer um acreditar até que fosse tarde demais. Há uma coisa que podemos fazer. Dr. Cardoso disse devagar. O ritual pode ser desfeito. Completamente. Permanentemente. Mas requer. Ele hesitou. Requer o quê? Requer alguém que foi tocado pelo portal. Alguém que foi marcado por ele. Alguém como você. Lucas sentiu o sangue gelar em suas veias. Não. De jeito nenhum. Eu tenho uma família agora. Uma filha. Eu sei. E é precisamente por isso que estou pedindo. Porque se não fizermos nada, se deixarmos o portal aberto, quantas outras famílias sofrerão? Quantas outras crianças crescerão assombradas? Lucas quis argumentar. Quis levantar e sair. Mas as palavras do Dr. Cardoso ecoavam em sua mente. Ele pensou em Aurora. Sua pequena Aurora que amava histórias de fantasmas. Se algo acontecesse com ela, se ela de alguma forma se tornasse envolvida nisto, o que eu preciso fazer? Ele ouviu-se perguntar. O ritual de banimento era complexo. Lucas passou dias estudando o Grimório com o Dr. Cardoso,
aprendendo os gestos exatos, as palavras precisas. Eles precisavam fazer certo. Uma pequena falha e ele poderia acabar como os Oliveira. Ou pior, Marina não queria deixá-lo ir. Eles tiveram sua maior discussão em anos. Ela gritou que ele estava sendo egoísta, imprudente, que estava arriscando deixar Aurora sem pai por causa de superstições. Mas no fundo, ela sabia. Ela havia estado lá naquela noite. Havia visto o que ele viu. E embora cada fibra de seu ser quisesse mantê-lo seguro, ela também sabia que algumas coisas eram maiores que medo pessoal. Se você não voltar, ela disse na noite antes do ritual, vou matar você. Ele riu. Um som estrangulado e triste. Prometo fazer meu melhor para evitar isso. Eles realizaram o ritual à meia-noite, no aniversário exato do incêndio 10 anos antes. Dr. Cardoso havia reunido um pequeno grupo de pessoas confiáveis, outros pesquisadores que acreditavam. Eles cercaram a entrada da câmara subterrânea, cada um segurando velas brancas, formando um círculo protetor. Lucas desceu sozinho. A escada moderna instalada pelos escavadores parecia obscena naquele lugar de poder antigo. Cada passo ecoava, reverberando não apenas no espaço físico, mas em alguma dimensão além. A câmara era exatamente como nas fotos, mas pior. As fotografias não capturavam a sensação do lugar, a opressão no ar, a maneira como os símbolos nas paredes pareciam pulsar com vida própria. No centro da câmara, sobre um pedestal de pedra negra, estava o Grimório. Lucas se aproximou, seguindo exatamente as instruções que haviam ensaiado. Ele colocou suas mãos sobre o livro e sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. As vozes começaram imediatamente, aquelas vozes familiares e odiadas. Você voltou para nós. Finalmente veio completar o ritual. Não, Lucas disse em voz alta, sua voz ecoando estranhamente na câmara. Vim para acabar com isso. Ele começou a recitar as palavras do banimento. Eram em uma língua que ele não conhecia, mas de alguma forma compreendeu seu significado. Palavras de poder. Palavras de selamento. Palavras que cortavam conexões entre mundos. A câmara começou a tremer. Os símbolos nas paredes brilharam com uma luz avermelhada e doentia. Sombras se materializaram ao redor de Lucas, as mesmas entidades que o haviam atormentado uma década atrás. Mas desta vez ele estava preparado. Desta vez ele sabia o que fazer. Ele continuou recitando, mesmo quando as sombras tentavam agarrá-lo, mesmo quando sentiu seu corpo começar a se elevar do chão novamente. As palavras saíam mais fortes agora, alimentadas não apenas por sua voz, mas por sua determinação, seu amor por sua família, sua recusa em deixar este mal continuar existindo. O Grimório começou a queimar. Não fogo normal, mas chamas brancas e puras que não produziam calor. As páginas se curvaram e escureceram, o conhecimento proibido finalmente sendo destruído. As sombras uivaram em agonia, suas formas se dissolvendo, sendo puxadas de volta através do portal que se fechava. Lucas sentiu algo se romper dentro dele. A marca que as entidades haviam deixado nele, a conexão que mantinham, finalmente foi cortada. Ele caiu de joelhos, ofegante, exausto de uma maneira que ia além do físico. Lá em cima, Dr. Cardoso e os outros sentiram. A temperatura do ar mudou. A pressão nos ouvidos diminuiu. As velas que seguravam, que haviam estado tremulando e ameaçando se apagar, de repente queimaram firmes e brilhantes. Estava feito. Lucas subiu a escada em um transe. Seus companheiros o ajudaram a sair, envolvendo-o em cobertores, oferecendo água. Mas ele mal registrava sua presença. Tudo o que queria era ir para casa. Para Marina. Para Aurora. A câmara foi selada naquela mesma noite. Toneladas de concreto foram despejadas, enterrando para sempre o pedestal de pedra negra e as cinzas do Grimório. Por cima, decidiram construir não um parque, mas um memorial, para a família Oliveira, reconhecendo finalmente seus destinos trágicos. Lucas voltou para casa quando o sol estava nascendo. Aurora ainda dormia, mas Marina estava acordada, esperando. Ela o abraçou tão forte que ele mal podia respirar, e ele retribuiu com força igual. Nenhum dos dois disse nada. Não havia necessidade. Aquela noite, pela primeira vez em 10 anos, Lucas dormiu sem pesadelos, sem sensação de flutuar, sem vozes sussurrando promessas terríveis.
Apenas sono profundo e pacífico. Nos meses seguintes, ele gradualmente voltou à sua vida normal. O trauma ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas era diferente agora. Não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz. Algo que fazia parte dele, que o havia mudado, mas que não o definia mais. Aurora cresceu sem nunca saber exatamente o que seu pai havia enfrentado. Ela sabia que algo havia acontecido na casa antiga, algo ruim que havia feito eles se mudarem. Mas os detalhes permaneciam vagos, protegidos como são apenas as crianças. Quanto ao lote na Rua dos Cedros, o memorial foi construído como planejado. Uma simples placa de bronze listava os nomes da família Oliveira, com as datas de nascimento e um hífen seguido de 1952. Uma admissão silenciosa de que seus destinos permaneceriam oficialmente desconhecidos, mas não esquecidos. De vez em quando, Lucas passava pelo memorial. Nunca ficava muito tempo, apenas o suficiente para ler os nomes, para lembrar. Às vezes deixava flores. Não por obrigação, mas porque sentia que a família Oliveira merecia ser lembrada não pelo que haviam tentado fazer, mas pela tragédia de terem sido enganados, de terem acreditado em promessas de poderes que não existiam. Dr. Cardoso manteve contato. Eles se encontravam para café ocasionalmente, discutindo casos, trocando histórias. O pesquisador havia documentado tudo o que aconteceu, mas manteve os arquivos trancados. Conhecimento muito perigoso para ser compartilhado livremente. Às vezes me pergunto, Dr. Cardoso disse em um desses encontros, vários anos depois, quantos outros lugares como aquele existem? Quantas outras câmaras, outros livros, outros portais esperando serem descobertos? Lucas tomou um gole de seu café. Provavelmente mais do que gostaríamos de acreditar. Mas também há pessoas como você. Pessoas que entendem o perigo, que mantêm vigília. E pessoas como você, Dr. Cardoso adicionou, que têm a coragem de enfrentar a escuridão. Lucas balançou a cabeça. Não era sobre coragem. Era sobre proteger quem amo. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas ambos sabiam que não era verdade. A maioria das pessoas, confrontadas com o sobrenatural, com o verdadeiramente inexplicável, simplesmente fugiria. Se recusaria a acreditar. Deixaria para que outros lidassem. Lucas havia escolhido ficar e lutar, não uma vez, mas duas. Anos se tornaram décadas. Aurora cresceu, foi para a faculdade, formou-se com honras em psicologia. Ela escolheu estudar trauma e recuperação, embora nunca soubesse exatamente por que esse campo a atraía tanto. Talvez fosse algo na criação dela, na maneira como seus pais sempre enfatizaram a importância de enfrentar medos, de não deixar o passado ditar o futuro. Lucas envelheceu graciosamente, cabelos completamente grisalhos agora, linhas de expressão profundas de anos de sorrisos. Marina se aposentou e eles viajaram, vendo lugares que haviam sempre sonhado visitar. Mas nunca, nenhuma vez, consideraram se mudar de volta para aquele bairro. Alguns lugares, por mais bonitos que se tornem, sempre carregam ecos do que foram. Em seu 70º aniversário, Lucas recebeu um pacote pelo correio. Sem remetente, apenas seu nome e endereço. Dentro, havia um único item, uma foto antiga em preto e branco. Mostrava uma casa que ele reconheceu imediatamente. A casa na Rua dos Cedros, em seu estado original, antes de tudo o que aconteceu. Mas não era a casa que fez seu coração parar. Eram as pessoas em pé na frente dela. A família Oliveira. Pai, mãe, 3 crianças. Todos sorrindo para a câmera, sem ideia da tragédia que os aguardava. No verso da foto, em caligrafia antiga e tremida, estava escrito apenas, "Obrigado. Finalmente estamos em paz." Lucas olhou para a foto por um longo tempo. Então, cuidadosamente, a colocou em um álbum especial que mantinha. Um álbum de memórias que não eram suas, mas que havia herdado através de experiência compartilhada de horror. Aquela noite, ele sonhou com a casa pela primeira vez em anos. Mas não foi um pesadelo. No sonho, ele caminhava pelos cômodos vazios, e eles estavam cheios de luz do sol. As paredes eram brancas e limpas, sem símbolos. E em cada cômodo, ele podia ouvir ecos de riso. Não o riso maníaco das entidades, mas o riso genuíno de uma família feliz. Quando acordou, Marina estava ao seu lado, ainda dormindo pacificamente.
Pela janela, podia ver o sol nascendo, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Um novo dia, uma nova chance. E em algum lugar, em um terreno onde uma vez uma casa assombrada se ergueu, flores silvestres cresciam sobre o memorial, movendo-se suavemente na brisa da manhã, guardando segredos que o mundo era melhor por não conhecer completamente. A história da casa na Rua dos Cedros tornou-se, com o tempo, apenas isso, uma história, contada em noites de Halloween, exagerada em cada nova narração, desacreditada pela maioria como lenda urbana. E talvez fosse melhor assim, porque algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas por todos. Algumas escuridões são melhor mantidas nas sombras, conhecidas apenas por aqueles que têm força para enfrentá-las e sabedoria para mantê-las contidas. Lucas viveu uma vida longa e plena, rodeado por amor, tendo enfrentado seus demônios tanto literais quanto metafóricos e emergido mais forte. E quando finalmente fechou os olhos pela última vez, aos 93 anos, foi com a consciência tranquila de alguém que havia feito diferença, que havia protegido os inocentes, que havia selado uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Mas mesmo no fim, mesmo em paz, uma pequena parte dele permaneceu vigilante, porque ele sabia o que outros não sabiam, que a escuridão nunca realmente vai embora. Apenas espera, paciente, eterna, e em algum lugar profundo sob a terra, sob toneladas de concreto e décadas de paz forçada, uma sensação persiste. Não uma presença, não mais, mas uma memória, um eco, um sussurro de coisas que foram e que, com vigilância adequada, nunca serão novamente. O mundo continua girando. Pessoas vivem e morrem. Casas são construídas e demolidas. E a maioria nunca saberá quão perto estiveram da borda. Quão fina é a linha entre a realidade que conhecem e o caos que espreita além. Mas alguns sabem, alguns se lembram, e eles mantêm vigília, porque alguém tem que fazer isso.